Vou apenas fazer aqui uma leitura, que eu sei que a hora já se avança, né? A hora passa rápido, né? Como é que pode, né? Passa muito rápido. Você que pode se colocar de pé, se coloca de pé em nome de Jesus. Atos, capítulo de número 9. Capítulo de número 9. Versículo de número 1. Quem achou aí da glória de Deus? Quem não achou, cola a glória de quem tem Bíblia aí. Deixa eu vir sozinho sem Bíblia, não. Quem tira da igreja sem Bíblia não tem Bíblia. Né? Em nome de Jesus, cola do lado aí uma pessoa que não tem. Diz assim a palavra de Deus. Se puder, sabe quem diria querido? Está chorando porque se puder, muito bem. Amém? Atos capítulo 9, versículo de número 1. Saulo, não tendo ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, de repente ocorreu um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que o persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos e não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Entrava um homem chamado e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Para prender todos que invocam o teu. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quando deve sofrer pelo meu. Inclina a sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, te agradecemos, meu Deus, pela leitura da tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus, que a igreja diga amém. Toma assento.
Eu não posso, e nem devo, não tem como, a hora não vai permitir, senão a gente vai sair daqui numa hora bem elevada, porque eu já falei que eu gosto de quê? Pregar. Eu gosto de falar. Mas, lendo essa passagem, a primeira coisa que me chamou a atenção não é o momento em que Saulo começa a vivenciar algo que ele não esperava. Ele tinha um projeto, ele tinha um planejamento. Ele se apresentou diante de algumas autoridades, demonstrando o sentimento e o desejo do seu coração para aquelas autoridades. E aquelas autoridades, por si, olha para ele e dá para ele a autoridade a qual ele havia pedido. E falou, então vai lá e faz o que tem que ser feito, não importa, Gilberto, se vai ser homem, não importa se vai ser mulher, não importa se vai ser criança, quem estiver envolvido dentro do contexto que está contra a lei daquela época será exterminado, preso, executado. Não importa, Saulo, faz o que você tem que fazer. Mas a questão é que, iniciando a leitura dessa passagem, eu pude perceber que em cima da minha Bíblia, o subtítulo está assim: a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Saulo é a mesma expressão que Paulo, né? No hebraico, no judaico, aí você vai ver que se fala de Paulo, mas nesse período Saulo. Então Saulo, ele sai com um propósito, ele sai com um objetivo, sendo que ele estava entranhado nele uma prisão, uma cadeia. Cadeia essa que nem ele mesmo reconhecia. Cadeia essa que ele mesmo não entendia. Como assim, pastor? Como pode uma pessoa que tem um conhecimento da palavra ser prisioneira de algo que não agrada ao Senhor e achar que está fazendo a vontade de Deus? Se você for olhar as Santas Escrituras, você vai ver que Saulo, ele achava que estava fazendo algo que era da vontade do Senhor. Mas na realidade, ele estava preso a um sistema. Ele estava preso a uma cadeia. E a palavra de Deus diz que no caminho, você já parou para analisar que muitas das vezes você sai da sua casa para vir num culto com um objetivo, com um pensamento, Gilberto, falando para Deus assim: Senhor, eu vou lá porque eu vou libertar. Porque a intenção de Saulo era essa, era libertar, porque tu vai ver que a minha Bíblia, a expressão é seita. Nós éramos dados como seita, como pessoas erradas. Então eu vou lá porque eu vou libertar algumas pessoas dessa seita. E quem eu encontrar no meio do caminho, seja homem ou mulher, eu vou exterminar, eu vou acabar, eu vou destruir. Agora para analisar comigo, ele vai no intuito de libertar, de, vamos dizer assim, de trazer uma pacificação, de trazer uma paz para aquela cidade, para aquele território. Para analisar comigo, aí você chega aqui no culto de hoje e está dizendo assim: eu vou lá hoje porque eu vou pedir isso, vou clamar por isso, e de repente aquilo que você está achando que dá certo, está errado. Que isso, pastor? De repente aquilo que você acha que é prisão é liberdade. Que isso, pastor? Então ele sai no meio de uma jornada, no objetivo, no foco de querer servir a nação, de querer servir aquela época, os líderes, as autoridades, pensando ele está fazendo o que era correto, e no meio do caminho se depara com aquele que tem o poder. Levante a mão para o céu aí. Aquele que tem o poder de te libertar, aquele que sabe o que você precisa tirar da sua vida nessa noite. Eu falei: Senhor, o que é isso? Como assim, Espírito Santo? Então o Senhor pega ele, uma caminhada dele, ele cai, e você vai ver que no momento em que ele levanta, ele percebe que já levanta certo. Mas ele, sabe, ele levanta com uma cegueira, mas com uma atitude diferente,
porque o Senhor começa a dialogar com ele, a falar com ele. Quem é o Senhor? Eu sou o Senhor, cara. Eu sou o Senhor, quem tu percebe. Mas peraí, então quer dizer que eu estou indo contra o Senhor esse tempo todo? Quer dizer que eu estou me levantando contra o Senhor esse tempo todo? Eu estou achando que estou fazendo o que é certo, mas na verdade eu estou fazendo o que é errado. Eu fiquei alegre porque a irmã falou uma coisa aqui que é uma realidade. Às vezes a gente não sabe nem o que iremos colocar na pedra. Temos as nossas mentes confusas. Muitas das vezes não sabemos nem o que queremos. Chegamos aqui falando, Senhor, e agora? O que eu faço? Como é que vai ser? Irmão, na verdade, nós temos que aprender a colocar tudo nas mãos do Senhor. Senhor, o que eu estou precisando dentro de mim? Qual é a mudança? Qual é a libertação? Sabe? Hoje eu escutei, Luciano, uma palavra de uma pessoa falando acerca de vitimismo. As pessoas que gostam de, sabe, o vitimismo vai colocar a pessoa numa situação, a pessoa nunca assume o erro. A pessoa nunca assume dizendo que o erro partiu dela. Ela sempre vai se colocar lá, poxa, sabe? A culpa não foi minha, a culpa foi do fulano. Mas essa pessoa nunca diz assim, a culpa foi minha. Paulo, ele não usa de vitimismo. Paulo, quando ele é impactado, ele se posiciona e dali para frente ele começa a declarar com os lábios dele: eu fui perseguidor, eu errei, eu achei que estava fazendo o que era certo, mas hoje eu estou liberto. Eu preciso de libertação na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu ministério, no seu chamado. Você vai fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente fica funcionando para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Ninguém vai te parar. Você não vai ficar como cego por aí. Você não vai ter sítio. Se manda! Manda se manda! Quem vai falar com o Espírito Santo! É o Espírito Santo, porque Paulo estava sendo conduzido por voz humana. Mas ele foi tratado por nosso mestre Gamaliel, ele um judeu, e não sei o que, o cara de renome, o cara ensinou tudo, o cara saca tudo. Mas peraí, querido, nem tudo que estão te falando você pode levar como se fosse uma palavra. Eu tenho que colocar isso dentro de mim. Está escrito. O que está escrito? O que a Bíblia diz acerca disso que eu estou vivendo hoje? O que eu preciso fazer para a minha história mudar? Foi domingo agora, eu falei de 1 Tessalonicenses. Foi domingo agora? Eu falei de Tessalonicenses. Abre lá. Em 1 Tessalonicenses, rapidinho. Eu falei que não ia pregar, Jesus, tem misericórdia. Falei, não falei? Falei ou não falei? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Alguém lembra o versículo? Ó, o pastor não está ligado. Foi 19 não, pastor? 18? 1 Tessalonicenses. Está dizendo assim, ó. Capítulo 5, versículo de número 18. Em tudo dai graças. Quem abriu aí da glória a Deus? Abre aí, meu irmão. Bota um teu olhão aí na Bíblia aí, ó. Quem tem um olho aí? Quem tem um olho aí, está vendo aí da glória a Deus? Tem algum cego aqui hoje? Misericórdia. Então coloca o teu olhão aí. Coloca o olhão aí no versículo 18. Quero ver você de cabeça baixa. A Bíblia, você olhando para a Bíblia, para você ver que é Bíblia que eu estou falando aqui contigo aqui, ó. Capítulo 5, 1 Tessalonicenses, versículo de número 18. Diz assim, ó: em tudo dai, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eita, peraí, pastor. Calma aí, pastor. Quando eu tenho o entendimento, quando eu alcanço
Como assim, pastor? Saulo, ele vive o oposto de tudo aquilo que ele vivia. Ele vivia na grandeza, ele vivia na luxúria, ele vivia, sabe, cheio de pessoas em volta dele, abraçando, mas vivia certo, vivia enganado, vivia iludido. Mas quando a cama cai, ele passa a viver sem ouro, sem prata, sem prosperidade, mas ele passa a entender que tudo que está vindo sobre a vida dele é a vontade de Deus e não a vontade do homem. Às vezes, a gente se deixa iludir porque está tudo dando certo. E a gente não quer saber se aquilo que está dando certo é a vontade de Deus ou não. Pastor, ser cristão é sinônimo de felicidade, é sinônimo de ser bem sucedido em tudo? Pelo contrário, irmão. Você vai ver que Paulo, quando se converte, você vai ver que ele começa uma vida de luta. Ele começa uma vida de sofrimento. Mas a palavra de Deus diz que ele declara que ele encontra prazer, Julião. Ele encontra prazer, alegria de fazer a obra de Deus, de pregar a Cristo Jesus. Hoje eu me peguei no gabinete desesperado, falando: Senhor, parece que quando vai chegando no final do propósito, parece que vai durando. Eu falei: Senhor, está durando muito. Senhor, eu não estou me sentindo bem, não estou aguentando. Tem misericórdia na minha vida. À medida que eu lembrei do poder de Paulo, eu falei: sabe como é que Paulo conseguia fazer? Senhor, faz isso para mim, Senhor. Porque apesar de sentir a dor, eu quero sentir alegria. Porque veja bem, não vai ter como deixar de sentir, porque o meu corpo está dependendo da água, está dependendo do alimento. O meu corpo está debilitado. Eu não estou dizendo que para Deus acabar com a minha vontade de comer, saciar a minha vontade de beber água. Eu não estou pedindo isso, eu estou pedindo: Senhor, me dá alegria nessa dor que eu estou sentindo. Me dá prazer nessa vontade que eu estou tendo de beber água, mas não posso beber água, porque eu estou buscando a tua presença. Eu estou fazendo a tua obra. E eu sei que através disso maldições estão sendo quebradas. Eu sei que através disso pessoas estão sendo alcançadas. Eu sei que através disso está sendo na vida de outras pessoas. Muitas vezes você está prostrado, muitas vezes você está sendo usado por Deus para continuar vendo as pessoas. Deus está te usando para abrir portas. Troca de prêmio. Examinar tudo e retente o que é bom. Abstende-vos de toda espécie de mal. Eu tenho pedido a Deus, sabe, Kézia? Eu tenho orado a Deus e tenho falado assim: Senhor, me ajuda a caminhar em meio à batalha. Me ajuda, Senhor, a sentir a tua presença em lugares onde as pessoas vão dizer assim: como pode ele adorar? Como pode ele tu adorar? Como pode tu glorificar o nome do Senhor? Olha só, repara só como é que é a mente do homem. Repara só, Luísa, como é que o homem é. Entenda, preste atenção nisso que eu vou falar. Entenda isso. Eu preguei no domingo essa palavra, Patrick. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor. Veja bem, em tudo. Está dizendo em tudo. Tudo o quê? Está sofrendo? Oferece um culto de ação de graça. Está desempregado? Oferece um culto de ação. Estão perseguindo? Oferece um culto de. Está acreditando aqui naquela pesquisa que foi feita hoje? Deus me mostrou nitidamente uma pessoa falando com esse rapaz. Falando com o rapaz assim: vai lá e diz isso para que ela não seja aprovada. Já
aquele não seja aprovado, para que aquela não seja aprovada, para que a porta seja travada. Mas deixa eu te dizer, o que é teu não tem diabo para tirar. O que é teu, Deus vai tirar. Ah, querido, acho que você não tem como. Levante a mão para o céu. Se caso você recebeu uma palavra assim, olha só, deixa eu entender. Todo currículo, a resposta foi negativa. Você vai dar um pouco de ação de graças. Porque você sabe que a vontade de Deus está se cumprindo na tua vida. A vontade de Deus está se cumprindo na tua casa. A vontade de Deus está permanecendo. Nós estamos debaixo das mãos do Senhor. Aí no domingo eu fiz essa oração. Aí quando foi, acho que foi segunda-feira, não foi, Kézia? Acho que foi segunda-feira. Segunda-feira na loja, eu não tenho ajudante. Quem carrega cimento é eu, quem faz tudo sou eu, né, Kézia? A Kézia fica, sabe, assim, pai, calma, Kézia. Teve um dia, irmão, que eu peguei o cimento, diante de Deus, a coluna fez assim, clac! Tem misericórdia, cimento. Aí a lágrima desceu. Porque eu falei, Senhor, se a minha coluna não for sustentada pelo Senhor, eu não tenho condições de pagar. Mas se caso eu não tiver condições de carregar o peso, peço ao Senhor, me dê condições de pagar. Eu não estou pedindo ao Senhor alguém para me poder pagar para trabalhar. Eu estou pedindo ao Senhor saúde. Saúde para mim trabalhar. Eu não estou pedindo ao Senhor dinheiro, eu só quero trabalhar. Só isso, Senhor. Aí passou-se o tempo, consegui botar o cimento lá. Aí quando foi na segunda-feira voltando, de manhã, eu estou com a Kézia, caramba, é boleto para pagar, boleto de não sei quanto, boleto de não sei o quê. Aí quando de repente a menina, a nossa cooperadora, né, ela ligou para mim, lá dentro do escritório, ela ligou, Alexandre, o que foi? Eu queria dizer para o senhor que tem uma carga para entregar. Né? Tem uma carga para entregar. Olha só como é que são as coisas. Tem uma carga para entregar. O senhor vai ter que levar o saco de areia meu, pesa mais ou menos uma média de 40 quilos a 35 quilos. Ela falou assim, ó, o senhor tem 36 sacos de areia, 36 sacos de pedra, mais tanto de cimento, mais tanto de tábuas, mais tanto de coluna. Aí eu olhei para a Kézia e falei, Senhor, e agora, Senhor? Aí eu lembrei de quê? Então, mudar. Olha como é que são as coisas. Deus respondeu e o diabo queria que eu murasse. Aí eu criei uma estratégia para ter que falar assim com o rapaz, ó, vou entregar talvez na terça e na quinta, porque eu queria entregar em 2 ou 3 vezes, aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos. Quando foi na terça-feira, eu tinha que ir ao dentista, não fui ao dentista. Irmão, sabe o que é uma unção que te envolve, Patrick? Uma unção de você estar ali enchendo o saco, louvando a Deus, dando glórias ao Senhor, glorificando, sabe, falando obrigado, e a Kézia com a pá na mão, e amarra aqui, e amarra ali. Eu não sei quem viu lá a foto, né? Ela fez um vídeo, estava saindo com o caminhão no liguei para o rapaz, a tua mercadoria está chegando. Meu pastor, você não falou que era 3 meses. Irmão, a tua mercadoria está chegando. E encostei lá, eu falei assim, Jesus, agora ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar, alguém vai me ajudar para tirar, né? Alguém vai me ajudar. O rapaz olhou para mim e fez assim, irmão, mentiroso, preguiçoso. Falei, cara, tu não vai, não, pastor, não dá, tá doendo. Irmão, tu acredita que descarreguei todo o material, o que era previsto para ser 3 dias, conseguimos entregar em meio-dia. Em tudo dai graças. Essa foi a vontade de Deus. Você não pediu saúde, você não pediu força. Agora toma cargo, porque quem quer força, quem quer saúde, toma agora tudo. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Deus vai te dar força, Deus vai te dar saúde, Deus vai te capacitar e você vai dar glórias ao Senhor.
E graças a Deus conseguimos pagar o primeiro. Vamos fazer uma série de provas, Jesus. Conseguimos pagar o primeiro. Pega a tua conta aí, pega o seu pedido. Vem aqui para o altar. Ah, não, vai dar 10 horas. Eu falei que nem ia pregar. Estaria, desculpa, minha família, que medo que eu não quero. Eu pastor praga, estaria não. Errou o nome de novo? É Thalia mesmo, né? Agora está acertando, né?